Boa noite. Aqui quem fala é Margarete Coral. Estamos reunidos aqui uma vez mais na ABEFA, Associação Espírita Beneficente Francisco de Assis, para estudarmos o livro dos médiuns, darmos continuidade a esse estudo. Hoje é o dia 16, né? Nós estamos aqui para fazer do item 11 até o item 17. Esse assunto de que Kardec está nos trazendo é sobre o maravilhoso e o sobrenatural, onde ele vem trazendo para nós explicações a respeito de toda aquela lenda que o Espiritismo está dentro do contexto das coisas miraculosas, né, dos milagres. Então ele vem desmistificando através de um conteúdo bastante importante para que nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos nessa doutrina que é esclarecedora para todos nós e que nos tira de uma ignorância que a gente vem, né, ao longo das existências aí, acreditando existir milagre, sorte, azar e tudo mais, né? Então, reunidos aqui com os nossos amigos João Luiz, Luciano Sarmento, Tarcísio Figueiredo, Mercedes Perafã, nós vamos começar os estudos da noite de hoje, abrindo nossos microfones para os nossos amigos aqui. E vamos lançar uma pergunta que nos diz o seguinte: por que ocorrem os ataques à doutrina espírita? Falei ocorre porque aconteceu, mas ainda acontece nos dias de hoje. E por que eles ocorrem? Estou levando aqui para o Tarcísio Figueiredo, que vai dar para nós a palavra dele. Na realidade, a doutrina espírita traz assim um novo conhecimento, uma coisa que realmente pode chocar algumas pessoas, porque imagine você aceitar que existe comunicação dos mortos com os vivos, né? Então, as pessoas que são materialistas, principalmente que acreditam que tudo é explicado pela ciência, essa ciência dita natural, eles não aceitam esse tipo de coisa e acham que isso vai levar a comunidade, vai levar as pessoas a se ocuparem de assuntos triviais, que não vão servir para o dia a dia. Então começa essa série de ataques que não tem a fundamentação dessa ciência nova que surgiu. Na realidade, os fenômenos já são muito antigos, mas Kardec sistematiza isso, escreve o Livro dos Médiuns para explicar como é que a gente pode reproduzir tais fenômenos. A falta de interesse em estudar faz com que as pessoas se armem e digam: essa coisa nova não pode acontecer, porque quem domina a ciência natural somos nós, somos os estudiosos cientistas, né? Mas a pessoa tem que se curvar, ser mais humilde e entender que há mais coisas entre o céu e a terra do que a sua vã filosofia pode admitir, né? É uma ótima explicação. Porque lá Kardec também fala para nós sobre contos de fadas, romance. Então, baseado aqui no que o Tarcísio já falou para nós, nós vamos então fazer também a seguinte pergunta: é correto tentar provar os fenômenos espíritas pelos romances ou pelos contos de fada? O Luciano Sarmento vai trazer a contribuição dele aqui para nós. A gente lendo ali um pouco e remetendo à história, a gente vê até que o Espiritismo ele não reconhece, nem muitos fenômenos que estão atribuídos ao Espiritismo são reconhecidos como fenômenos espíritas. Pegava-se muito tudo que se via em contos de fada, aquelas coisas mirabolosas, e eram atribuídas isso a fenômenos espíritas e classificado assim. Só que em diversos casos o próprio Espiritismo vinha desqualificando como fenômenos espíritas. Eram simples contos mesmo de fadas e não tinham nada a ver com nenhuma doutrina, com nenhuma ciência, com nada conhecido nem estudado. Na verdade, também, nós vamos vendo que
a questão do milagre, né? A questão dos contos de fadas, está atribuído justamente a essa ideia da pessoa não querer se ocupar do estudo, né? Do conhecimento. Você concorda com isso, Mercedes? Concordo, porque quando a pessoa não quer se aprofundar em investigar, estudar, né, e vivenciar, experienciar aquilo que a doutrina traz para a gente, é muito mais fácil dizer que não acredita, né, e ficar por isso mesmo. A pessoa não quer se aprofundar, não quer estudar. E ainda mais porque os materialistas, eles não acreditam na existência da alma. Então, não vai acreditar nunca porque não quer se dar esse trabalho de se aprofundar no estudo. Fica mais na sua zona de conforto. Então, nós podemos dizer então que a doutrina é muito mais que isso. A doutrina seria uma ciência. Então, eu faço então a pergunta: se o Espiritismo é uma ciência, se ela não está ali no âmbito dos milagres, ela não está no âmbito do sobrenatural, ela não está inserida na questão dos contos de fadas, nos romances, que tantas pessoas gostam de estudar o Espiritismo pelo romance, né? Então é muito mais que isso, seu João Luiz. A doutrina espírita é ciência e filosofia. Então, como ciência, ela vai usar dos meios que a ciência usa, né? Que é a observação, né? Se observa um fato qualquer, um fenômeno, né? Se observa primeiro, né? E se estuda, né? Esse fenômeno, e se chega a uma conclusão, tá? do fenômeno estudado, do fato estudado. E aí se caracteriza uma ciência exatamente por isso. A observação, né? E a conclusão daquele determinado fato. E todos esses fenômenos que foram e que são estudados pela doutrina espírita, que descaracterizam aí a questão do sobrenatural, a questão do milagre, né? Descaracteriza exatamente porque foram observados e foram estudados, não é? Então não há como você renegar, né, uma comprovação científica. É uma comprovação científica, foi comprovado cientificamente. Por exemplo, alguém vai negar a esfericidade da Terra? Não. Né? Que o Sol está no centro do sistema? Não. Que todos os planetas do nosso sistema solar giram em torno dele? Não, porque a ciência observou, estudou, observou e concluiu. Então a doutrina espírita é uma ciência, não é religião. E a filosofia da ciência espírita explica os seus fenômenos, as suas comprovações, as suas conclusões sobre um determinado fenômeno. Então, por isso, a doutrina espírita é uma ciência. Não, e nós não podemos, de forma alguma, sendo uma ciência, admitir, aceitar aquilo que ainda, para nós, né, está no campo da hipótese. Na doutrina espírita não tem hipótese, né? Não tem hipótese, como na ciência não tem hipótese, né? Um cientista, quando ele conclui uma observação, né, ele vai dizer: olha, isso acontece assim, assim, assim. Enquanto ele não conclui, né, ele não fecha a questão, está no campo da hipótese. E a doutrina espírita não tem hipótese, porque ela é uma ciência. E essa ciência, Sr. João, como é que ela pode refletir na nossa vida física, na nossa vida moral? Como ciência? Como ciência. Eu acho que é bem tranquilo a gente entender isso. A vida física, você sabe como o seu corpo funciona.
né? E na vida moral também, a psicanálise vai nos mostrar, como ciência do psiquismo humano, o comportamento humano. Então você vai entender que o indivíduo ele procede dessa ou daquela forma, porque se estudou vários casos do comportamento humano em que ele se comporta dessa forma, por isso, por isso e por isso. Então, aí é uma comprovação científica, né? Não há, veja só, não há a questão de você classificar e diagnosticar, né, um comportamento, mas através da observação do comportamento, você pode entender que uma pessoa, né, ela procede dessa ou daquela forma, porquanto, às vezes, do meio em que ela vive, com quem ela vive, se pode dizer. Então, a gente poderia dizer o seguinte, que a doutrina espírita, ela tem meios para entender, né, um comportamento psíquico, né? E que esse comportamento psíquico, ele influencia no físico, não é? Então, veja bem, é muito mais profundo. A gente poderia até se estender mais, mas como o nosso tempo aqui é bastante exíguo, né, não dá para a gente se estender muito, mas essa aí é a prova de que a doutrina espírita é uma ciência, né, e uma filosofia. Muito bem, muito interessante como é que essa explicação foi tão completa, trouxe uma explicação muito razoável para a gente entender como a doutrina vem trazer benefícios para nós, mudando o nosso comportamento, mudando o nosso entendimento diante da ética, do comportamento, do pensar, do agir e principalmente porque nós recebemos a influência dos espíritos, né, que estão no nosso entorno. E, na verdade, então, como é que a gente podia, então, Tarcísio, entender, né, o que é o milagre, o que é tratado como milagre, como é que as pessoas tratam o milagre e esse sobrenatural? Porque lidando com o extrafísico, lidando com o psiquismo, as pessoas ficam muito maravilhadas com tudo isso, né? E aí, justamente esse ponto que traz não só o ataque, mas traz também o encantamento e até um certo nível de superstição para aqueles que vêm conhecer a doutrina e até alguns que já a conhecem, né? Como é que a gente pode desmistificar tudo isso? Como é que a gente pode entender melhor, simplificar, clarear mais a nossa mente? As pessoas entendem que o milagre, comumente falando, eles são assim como se fossem intervenções divinas que ocorrem na vida ou na sociedade e que não tem uma explicação plausível e que aquilo fica assim sobre o comando de um Deus que a seu bel prazer decide alguma coisa e não tem nenhum regramento, nenhuma lei que dirija isso. Então o milagre é algo bem fantasioso, é algo maravilhoso e vamos cultuar esse Deus que fez o milagre, né? E as pessoas ficam naquela fé que é cega. Mas o milagre que Santo Agostinho fala, que é um cara que veio para libertar aquele pensamento que engessa a igreja, né? Ele veio dar um cunho mais científico. Ele diz assim: os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas em contradição apenas com aquilo que conhecemos da natureza. Então, quando a gente estuda Allan Kardec, a gente percebe que ele era uma pessoa que tinha muita vontade de observar os fenômenos, as coisas que se passavam. Quando ele viu que muita coisa estava acontecendo em relação a uma comunicação estranha, batidas na parede, mesas girantes, ele queria entender aquilo. E aí ele começou a observar aquilo. Quando ele observa e aquilo se repete e ele cria algumas leis que regem essa repetição, ele inventa essa ciência, que na realidade é algo que já acontece desde muito tempo, desde que o homem é homem.
mas as pessoas não observavam isso. Aí ele diz para o incrédulo: olha, se você fizer esse teste que eu estou fazendo, de observar esses fenômenos como eu venho observando com esse método, você vai chegar talvez à mesma conclusão que eu cheguei, mas tem condições especiais para se observar esse fenômeno. Ele é diferente, ele tem uma inteligência por trás, ele não é um fenômeno totalmente controlável, ele depende do livre-arbítrio de um espírito, por exemplo, de uma inteligência. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Então, esse milagre que a gente diz que é milagre, não é milagre, é algo que a gente não conhece ainda, e a gente chama de milagre. Mas a doutrina vem desvendar isso. Convido a todos vocês aí que estão nos escutando a desvendar esse milagre, que não é milagre, da doutrina espírita. Então, a gente pode fazer uma afirmativa de que o milagre, para aquele que crê, invalida a ação daquele que intermediou, no caso, sim? Por exemplo, assim, pessoas que creem em santos e que acham que foram beneficiadas com algum milagre. Isso diminui aquela criatura que viveu aqui, fez o caminho dela e chegou à condição de santo pela ordem que rege ali essa função, no caso a igreja, né? Diminui. Tarcísio vai terminar aqui concluindo para nós. Na realidade, depois eu vou passar para o seu João para ele complementar. Na realidade, o que acontece é o seguinte: se a pessoa tiver a vontade de realizar algo de verdade, ela vai realizar, sendo bom ou ruim. Mas quando é uma intenção boa, o universo confabula. E aí tem leis que essa pessoa às vezes desconhece. Mas ela tem tanta vontade de fazer o bem, que é o caso dos santos, que Deus, através das suas leis naturais, promovem esse acontecimento que parece ser um milagre, mas que é regido pela força de vontade daquele ser e outros seres que a gente conhece que entram em ação. Então não invalida não. O santo vai ser santo porque o cara reuniu as qualidades, vamos dizer, mediúnicas, né, para se tornar o santo. Então, complementa, deixa o seu João complementar. Então quer dizer que não houve nenhuma derrogação de lei, né? Não houve nenhuma derrogação de lei, continua tudo dentro da lei. Conheçamos a lei ou não, ela está existindo. Com certeza, isso é lei. E o que eu fico... Estava pensando aqui, o que o Tarcísio estava falando, né? Veja bem, se a gente não morre, não é? Então, todos esses santos que já não estão mais aqui no mundo físico, não é? Eles continuam agindo, eles continuam trabalhando, não é verdade? E eles, como um espírito já elevado, né, com conhecimento e com capacidade, porque foram criaturas que na época em que viveram, Santo Agostinho, como o Tarcísio citou, São Francisco de Assis, como a igreja fala São, né? Antônio e tantos outros, né? Veja bem, esses homens, esses seres continuam vivos e eles continuam fazendo o que eles faziam quando estavam no mundo físico. Então veja bem, no mundo espiritual, a medicina espiritual é diferente da medicina física, não é? Então o espírito do outro lado, ele vai manipular fluidos, e se ele manipula fluidos, ele vai manipular as células que têm vida, os átomos. Então eles vão, né, manipular o tecido do corpo físico de uma pessoa que está com um câncer, vamos dizer, uma doença que todo mundo tem medo até de falar, que eu acho até muito engraçado, bate até na madeira, né? Deus livre ter câncer. Câncer é uma doença como toda qualquer um pode ter, né? E eu não sei por que essa coisa de ter câncer. Então, mas vamos dizer que por algum motivo essa pessoa que está com câncer e ela pede a Francisco de Assis, a Antônio, um desses que a gente chama de santo,
que interceda a seu favor, né? Esse espírito, né, ele vem ou pode mandar um outro espírito que tenha capacidade de ajudar, né? Como às vezes um médico ele não pode ir fazer uma cirurgia, mas ele manda um colega tão habilitado quanto ele fazer. Aí a pessoa recebe essa graça, né? Fica boa daquela enfermidade. Foi milagre? Não foi milagre. Ali existiu uma ação em que a gente pode entender facilmente, com o avanço da ciência, com o conhecimento da ciência espírita, com o conhecimento mais aprimorado da manipulação dos fluidos, né? Que essas coisas podem acontecer. Então, eu acho que, né, como o Tarcísio falou, é tranquilo isso, não tem nada de sobrenatural, de milagre. Está tudo dentro da lei, das leis justíssimas. Luciano, a gente está conversando aqui sobre, né, os milagres, estamos conversando sobre todos esses fatos aqui, mas para esses fatos espíritas acontecerem, esses fenômenos, precisa ter, né, um agente, alguém, alguma inteligência que os produza. Você poderia dizer para nós qual é essa inteligência? Esse agente está ligado à alma, aos espíritos. Eu entendo, até complementando um pouco do que o Sr. João falou, que é uma conjunção da alma da pessoa ali, daquele ser que está doente aqui, que está com o corpo físico dele doente, com um espírito que vem para lhe ajudar, tanto em pensamento quanto em fé, em tudo, e você consegue trazer esse benefício. Assim como o Tarcísio falou também, é uma coisa que então a gente vai falar que eu posso curar o câncer de todo mundo. Isso não é assim também. São coisas que cada um tem a sua missão aqui na Terra, cada um tem a sua lista de provas e fatos que ele tem que viver e vivenciar aqui dentro, aqui na Terra, nessa vida. Então, pode ser que ele não tenha conseguido ainda complementar a sua vida ou fazer tudo o que ele precisava fazer, ou até que ele poderia fazer aqui ainda nessa passagem, e lhe é concedido ali mais algum tempo, lhe é concedido mais algum benefício ali para ele ficar mais esse tempo, ou até mesmo para confirmar a fé dele, para ele ter uma nova postura. Quantas pessoas a gente ouve falar que passam por supostos milagres e tem mudanças aí brutas de comportamento pós-milagre, eram pessoas que transgrediam a lei, que eram completamente avessas à vida e aos seres semelhantes e mudam totalmente de comportamento depois desse suposto milagre. Então eu enxergo muito por isso. Às vezes o milagre pode acontecer para poder provocar uma mudança de comportamento naquele ser, ou ele pode acontecer também, esse suposto milagre, para trazer mais um tempo para ele concluir o que ele estava precisando. Seu João, me dá um socorro aí. O seu João está querendo complementar aí. Porque é importante a gente entender que não é milagre. Suposto milagre. Um suposto milagre, porque o milagre não existe. Nós estamos estudando exatamente essa questão, que não há milagre, nem há sobrenatural. E o que é interessante também, veja só, nós estamos tão impregnados, né, de uma questão cultural, religiosa, que mesmo a gente estudando, a gente resvala sobre uma afirmação estapafúrdia, porque é uma questão cultural. Se é uma questão cultural, veja só, o que nós conservávamos como cultura lá no século XV, né, na Europa, hoje já não conservamos mais. Então essa questão do milagre, que ainda é uma questão cultural, e na medida em que a gente vai aprendendo, vai estudando, vai vendo a vida por um outro prisma, nós vamos saindo
desse arraigamento cultural, dessa visão que de uma certa forma foi impingida pela igreja, né? E nós vamos saindo e vamos tendo uma visão nova, ou seja, não há milagre, não há sobrenatural. O que existe é que aquela pessoa, ela recebeu uma intercessão, alguém ajudou, ou um médico na terra, ou um espírito desencarnado que ajudou, mas aí não foi milagre. Estou chegando aqui perto do Tarcísio Figueiredo, que vai opinar. Não, achei interessante o que o seu João falou, mas eu entendi alguma coisa, me despertou quando o Luciano disse de que é importante conhecer também por que esse dito milagre, que não é milagre, acontece algumas vezes e outras vezes não acontece. Eu acho que ele falou isso. E é importante que as pessoas entendam. A gente está estudando aqui muita fenomenologia, né? Porque o Kardec, no Livro dos Médiuns, ele escreve um livro para que você entenda como é que são esses fenômenos, como eles se processam, se dá para você dirigir, entre aspas, esse tipo de reunião que provoca fenômenos. Esse livro é um pouco isso, né? É da coisa científica. Só que o Espiritismo é a reunião da ciência, filosofia e da religião. Então, quando você fala em filosofia, você fala num sistema de vida, um modo de vida moral. E que muitas das vezes o Espiritismo ensina que, a depender da situação que a pessoa precisa ou não precisa, acontece ou não acontece o dito milagre, entre aspas. Então, assim, quando a pessoa estudar a questão filosófica da doutrina, aí ela estuda o sistema de comportamento. Aí ela aprende a como uma sociedade deveria viver para ter mais harmonia. E aí o milagre passa a ser, esses fenômenos passam a ser uma coisa que não tem tanta importância assim, porque o mais importante é a vida futura. Então esses fenômenos acontecem para chamar a atenção da galera, dar aquele sustão, e depois a pessoa entender como ela devia se comportar com ela mesma e com as pessoas que ela vive, para dirigir uma sociedade mais justa, porque isso é que vai dar o quê? A liberdade e o avanço espiritual que ela precisa ter na outra vida, para gozar de felicidade, porque senão ela vai se dar mal. Então tem um aspecto moral importante, que eu acho que o Luciano quis falar sobre isso. Não sei se foi isso que ele... mas eu entendi dessa forma. Foi justamente, eu entendi sim que ele quis justamente focar nessa situação que eventualmente nós possamos transitar por ela e que vai trazer uma resposta no nosso comportamento, na nossa mudança de comportamento. Não é isso, Luciano? Exatamente, para a pessoa também não criar um mito de que então existe a cura de todas as doenças, a gente consegue sempre. Não, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua parte aqui na Terra e isso não é um fenômeno que depende do livre-arbítrio, mas tanto da pessoa que vai receber quanto da pessoa lá do espírito que está do outro lado que vai ajudar. Assim, para concluir esse tema, a gente estuda até na literatura aqui, que o milagre, ele classifica até, o Kardec ele fala, milagre que a gente podia dizer que era milagre se tivesse uma pessoa morta, comprovadamente morta, e que voltasse à vida. Isso é contra a lei da natureza e isso realmente seria um milagre. A gente aqui falando mais cedo, até deu um outro exemplo, o cara amputa uma perna, vai dormir, quando ele acorda a perna nasceu de novo. Isso seria um milagre, isso não tem explicação e traria uma classificação aí sim de milagre. Foi um assunto até que a gente falou aqui mais cedo com o seu João. Você quer complementar esse ponto, seu João? O Luciano ele puxou o gancho muito bem, e dá para a gente até ir a Jesus, porque atribuem-se a Jesus milagres e Jesus não fez milagre. Lázaro não estava morto, né? Ele estava num processo de catalepsia, né? Ou num transe, né? E Jesus, como era um espírito com bastante capacidade,
percebeu a situação em que Lázaro se encontrava. Então veja só, se Deus é sábio, né? Então tudo sabe, tudo pode, tudo vê, né? Ele não iria derrogar a sua lei. Se Lázaro estava morto, Lázaro está morto, então Deus permitiu. Não, agora volta. E como é que ele vai derrogar a própria lei dele? Isso é um absurdo. Então não há derrogação da lei. O milagre seria a derrogação da lei. E isso a gente precisa entender, senão a gente faz confusão na nossa cabecinha. Muito obrigado. Obrigado a todos que estiveram aqui. Nós vamos então para nossas considerações finais e o boa noite dos nossos participantes. Eu vou chegando aqui até perto da Mercedes Perafão para as despedidas dela e as considerações. Bem, fico feliz por estar aqui aprendendo um pouco mais sobre todas as leis, né? E do estudo do Espiritismo, e agradeço muito e boa noite a todos e até a próxima semana. Vamos aqui ao Tarcísio para que ele também dê o seu boa noite. Eu só queria complementar assim para finalizar que o Espiritismo é uma ciência como qualquer outra. Só que tem o seguinte, quando você pega a ciência natural, ela tem uma regra, que é observar o fenômeno, repetir o fenômeno e depois estabelecer uma regra de repetição que vira uma lei, Mas a ciência jurídica é uma ciência, mas que se pauta num mecanismo de raciocínio diferente, porque eu fiz direito e é chamado ciência jurídica, porque você não pode isolar um fenômeno e ficar repetindo o fenômeno na ciência jurídica. Ela tem ferramentas diferenciadas. No entanto, o objetivo final da ciência é a aplicação da justiça. Para você aplicar melhor a justiça, há de se reparar em determinados detalhes que são estudados para que você não erre ou não erre tanto quando você for dar o direito que aquela pessoa merece receber. Então é ciência jurídica. A ciência espírita é uma ciência, mas que tem um tipo de regramento diferenciado, com base numa observação em cima de fenômenos completamente, muitas das vezes, independentes, porque depende de uma vontade alheia, que é a vontade do espírito. O fenômeno de ectoplasmia, por exemplo, um fenômeno de materialização, que você tem todo um cenário que você apronta, tem que haver um ambiente escuro, pessoas que têm bons pensamentos naquele momento, a luz que não queima o ectoplasma, que seria uma luz mais azulada, e você vai evocar um espírito. Ele pode aparecer ou não, depende da vontade do espírito. Mas se ele se agradar daquele grupo, é possível que ele não só apareça, como traga outros espíritos para aquele fenômeno, como acontecia lá no Frei Luís. Frei Luís é um grande laboratório, né? Mas é que o médium agora parece que faleceu e tinha um médico espírita que se materializava lá, o Frederic, né? Se materializava e fazia cirurgia, todo mundo via ele fazer cirurgia, espírito materializado. Aquilo é um laboratório, é um fenômeno digno de ser estudado. Agora, a pessoa perde uma grande oportunidade de aprender um pouco mais nessa vida quando ela fecha a cabeça para coisas tão importantes que vão mudar o paradigma de vida dela e vão fazer dela um ser humano melhor. Acho que eu falei bastante, né? Mas eu quero dar uma boa noite para todos vocês. Estou muito feliz aqui com a Margarete. A Margarete, como é que é o segundo nome que eu adorei? Margarete Coral. É Coral, gente, Margarete Coral. Vou dar lá pro Luciano. Chegando aqui no Luciano Sarmento. Boa noite e agradecer pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais. João Luiz. Boa noite, saúde e paz para todos. Eu também deixo meus agradecimentos, meu cumprimento de boa noite e desejando que todos tenham uma feliz semana, se Deus quiser.